você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E finalmente eu consegui formar a minha lista dos 12 livros para se ler em 2023. Eu quero que você me acompanhe nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre esses livros que futuramente serão lidos. Então, se você já gostou do assunto, aproveita, deixa o seu like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito e vamos falar de livro. No ano passado eu fiz essa mesma lista também, tem vídeo aqui no canal, quiser dar uma olhadinha ali na playlist, vou deixar aqui nos cards também. E eu preciso mencionar um pouco sobre essa lista que foi feita no ano anterior, para ver como é que foi. E eu havia selecionado os 12 livros para se ler neste ano de 2022, porém, portanto, todavia, eu não consegui ler todos os livros que eu havia selecionado, mas eu tenho motivos e vou explicar aqui para vocês como foram essas leituras durante o ano de 2022. Como vocês sabem, este é o primeiro aninho deste canal, então tudo foi novidade também para mim, eu fui aprendendo, eu fui errando, eu fui acertando, enfim. Então, uma das coisas que eu fiz que eu queria fazer e eu pretendia realmente ler durante o ano foi essa lista de 12 livros para se ler em 2022. Porém, eu percebi que eu realmente não consegui ler todos os livros dessa lista porque eu acho que eu coloquei muitos calhamaços. E eu quis, ao longo do ano, ler uma quantidade maior de livros também, o que acabou fazendo com que eu deixasse de lado alguns desses livros para leitura. Sem contar também que a gente também depende muito do estado de espírito que a gente está, como está na sua vida em determinados momentos, para poder fazer uma leitura. Como eu já disse aqui também no canal, eu não costumo realmente fazer tibiar de mês a mês, porque eu tenho esse medo um pouco de realmente não conseguir cumprir aquelas leituras ou de repente perder a vontade de ler aquele determinado livro que eu havia estipulado para ler e aí, enfim. Isso acabou acontecendo um pouquinho com essa lista. Então, eu separei os livros que eu havia selecionado para ler agora, ainda em 2022, e vou mostrar para vocês o que eu consegui ler e o que eu não consegui. O primeiro livro da lista que eu havia feito para ler agora nesse ano foi O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Eu acabei não encontrando um momento que eu tivesse vontade de pegar esse livro para ler, embora eu ainda pretenda fazer essa leitura futuramente, mas não pretendo colocá-lo novamente na lista para 2023, mas esse aqui acabou ficando pendente e vamos ver para quando vai ser essa leitura aqui. O segundo livro foi Drácula de Bram Stoker. Esse sim eu li, esse valeu muito a pena, eu fiquei muito feliz com essa leitura aqui, já falei aqui no canal também. Livraço foi Drácula, valeu muito a pena, gostei demais, foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano de 2022. Próximo livro que eu pretendia ler, mas não li, foi A Dança da Morte, do Stephen King, um calhamaço também. Esse aqui, especificamente, além, obviamente, do tamanho dele, uma coisa que acabou me impedindo de ler foi porque eu esperava já fazer a leitura dele e começar a ler alguns livros da Torre Negra, começar a saga da Torre Negra do Stephen King, mas eu acabei deixando esse projeto um pouquinho mais para frente, então eu preferi jogar A Dança da Morte, que é um breve começo ali, breve começo é estranho até falar, né, porque o livro é grande, né? Mas ele faz parte assim de um começo ali, uma introdução para a saga da Torre Negra. Então eu preferi deixar essa leitura mais para frente, para quando eu realmente for começar esse projeto aí de leitura da Torre Negra, aí eu começo a ler esse livro aqui. Então ele não tenho previsão por enquanto de fazer a leitura deste. Eu havia selecionado 3 livros do King para ler durante 2022. Outro livro que eu havia selecionado foi Novembro de 63, também foi leitura que eu não fiz, acabei não fazendo. Eu li outros livros do King, eu li bastante Stephen King durante o ano, mas acabei pegando outros livros para ler e também não senti que era o momento de ler Novembro de 63, não consegui encaixar. Eu olhava aqui para minha estante, aqui para os meus livros do King e olhava para ele e falava, acho que ainda não. E não foi mesmo, vamos deixar mais para frente, mas eu tenho muita vontade de ler esse livro aqui, sim. Futuramente eu quero fazer essa leitura. Dizem que o livro é fantástico, então vai ficar para depois também. O terceiro livro do Stephen King que eu havia selecionado para ler em 2022 foi
It, a Coisa. E sim, eu li It, a Coisa. Esse calhamaço aqui, maravilhoso. Uma das melhores leituras também que eu fiz no ano de 2022. Dos livros do Stephen King, sem dúvida nenhuma. Eu gostei de quase todos que eu li. Eu adoro, né, a escrita do King, mas esse aqui, sem dúvida, foi o melhor. E livraço, eu recomendo demais a leitura de It, a Coisa. E fiquei muito feliz com essa leitura aqui. Outro livro dessa seleção aí foi O Mulato, do Aloysio Azevedo. E esse eu li também, eu gostei bastante. Eu tenho 3 livros aqui do Aloysio Azevedo, O Cortiço, O Mulato e Casa de Pensão. Só faltava O Mulato para eu ler desses 3 livros que eu tenho aqui. Então eu finalizei, consegui. Também foi uma leitura muito legal, gostei bastante. Eu ainda gosto mais do Cortiço dentre os 3, mas gostei bastante também do Mulato. Outro livro, Os Sertões, de Euclides da Cunha, também ficou pendente. Não fiz essa leitura, não consegui encaixar também. A grande maioria foi por esse motivo. Eu olhava a lista ali durante o ano e batia o olho nele e a gente conversava, mas não entrava num consenso. Então, não foi lido também Os Sertões. Outro livro que eu peguei também para ler foi Orgulho e Preconceito, e esse sim foi leitura excelente que eu fiz. É o melhor livro da Jane Austen que eu li até agora. Eu li poucos livros, eu concordo, mas dos que eu li, realmente faz jus a ser considerado a obra-prima da autora. Eu gostei demais de Orgulho e Preconceito. Tem resenha no canal também desse livro aqui, vale a pena. Outro livro também, eu tinha me proposto a ler os livros das irmãs Brontë. Um de cada uma das irmãs, são 3 irmãs. Então eu havia selecionado A Inquilina de Whitefield Hall. Esse aqui eu não li, esse aqui é da Anne Brontë. Eu acabei não lendo esse livro dela, porém eu li Agnes Grey, que é dela. Então eu acabei não lendo este aqui, acabei lendo outro livro dela. Então, teoricamente eu li um livro de cada uma das irmãs, porém eu não li exatamente o livro que eu havia selecionado. Outro livro que eu tinha selecionado, então, das irmãs Brontë foi O Morro dos Ventos Uivantes. Esse sim eu li e gostei muito. Um livro muito legal, faz jus a toda a fama. Esse aqui é escrito pela Emily Brontë, foi o único livro que ela escreveu. E gostei demais, valeu a pena. Outro livro que eu consegui ler também dessa lista foi Jane Eyre. Tem resenha aqui no canal de Jane Eyre. Esse livro é maravilhoso, é lindo, lindo, lindo. Foi um dos livros mais bonitos que eu já li também, romance de formação de primeira, então valeu muito a pena. Então esse aqui também eu consegui ler. Vamos ver o outro. E o último, na verdade, da lista dos 12 livros que era para eu ter lido agora em 2022, que foi Os Miseráveis, do Victor Hugo. E sim, eu li. Esse eu consegui ler, 1.500 páginas. E como eu falei no começo do vídeo, eu coloquei muitos calhamaços para ler esse ano, que eu acho que isso acabou atrapalhando um pouquinho. Mas esse aqui eu consegui ler, porém, se fosse para eu ter lido um por mês, né, eu já não conseguiria ter batido a meta, porque esse aqui eu acabei levando 2 meses para ler. Eu fui lendo outros livros ao mesmo tempo que eu lia esse, mas eu quis deixar essa leitura aqui para ler bem devagar, porque eu sabia da importância dessa obra, eu sabia o quanto ela podia ser e foi maravilhosa, então eu quis ler com muita calma. Então eu acabei levando 2 meses para ler, eu li entre janeiro e fevereiro desse ano aqui. Então, mas foi o livro que eu consegui fazer a leitura. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre os livros que eu selecionei, os 12 livros para se ler agora em 2023. Quero adiantar para vocês que eu estou muito afim de ler esses livros e eu espero que eu consiga finalizar essas leituras agora no ano de 2023. E eu vou começar com este aqui, David Copperfield, do Charles Dickens. E esse livro aqui já faz muito tempo que eu queria, esse ano eu consegui adquiri-lo, eu queria nessa edição aqui. Então eu estou muito animada para ler esse livro aqui. Eu vou falar um pouquinho da sinopse do David Copperfield com vocês. Um dos maiores romances da literatura mundial, David Copperfield tem entre seus admiradores gerações sucessivas de escritores de porte como James Joyce,
Franz Kafka, Virginia Woolf e Tolstói, para quem é fonte de inspiração permanente. A lista inclui também o próprio Charles Dickens, que considerava este o seu filho favorito. Publicado como folhetins entre 1849 e 1850, David Copperfield é um clássico relato da formação de um menino que, enquanto cresce e amadurece, descobre um mundo ao mesmo tempo mágico, assustador e terrivelmente real. Dickens constrói esse universo de forma brilhante a partir de elementos substanciais de sua própria biografia, usando como amálgama sua inventividade incomparável de ficcionista e as tintas mais acuradas do realismo inglês do século XIX. Então, é um romance de formação que eu já ouvi falar muito bem, então eu estou muito ansiosa. Nessa edição linda também, a gente fica realmente com mais vontade ainda de ler. Esse livro aqui, vamos olhar lá quantas páginas. Ele tem 870 páginas, então é um belo calhamaço aí, mas as letrinhas são boas, tudo, então estou bem animada para ler esse livro aqui do Charles Dickens. Segundo livro dessa lista, eu selecionei O Hobbit, do Tolkien. Quero começar a ler um pouco mais de fantasia esse ano, então, como eu já tenho agora O Senhor dos Anéis, vou começar pelo Hobbit, que é o mais indicado, e aí eu vou ler a sinopse para vocês. Ele não tem sinopse aqui nesse livro, então eu separei aqui a sinopse, eu vou pegar aqui para ler para vocês. Então, aqui fala que o Bilbo Bolseiro era um dos mais respeitáveis hobbits de todo o condado, até que um dia o mago Gandalf bate à sua porta. A partir de então, toda a sua vida pacata e campestre, soprando anéis de fumaça com seu belo cachimbo, começa a mudar. Ele é convocado para participar de uma aventura por ninguém menos do que Thorin, Escudo de Carvalho, um príncipe poderoso do povo dos anões. Esta jornada fará Bilbo, Gandalf e 13 anões atravessarem a Terra-média, passando por inúmeros perigos, sejam eles os imensos trolls, as montanhas nevoentas infestadas de goblins ou a muito antiga e misteriosa Treva Mata, até chegarem, se conseguirem, na Montanha Solitária. Lá está um incalculável tesouro, mas há, porém, deitado em cima dele está Smaug, o Dourado, um dragão malicioso que... Bem, você terá que ler e descobrir. Lançado em 1937, O Hobbit é um divisor de águas na literatura fantástica mundial. Eu conheço a história do Hobbit já, eu assisti aos filmes do Hobbit e sou muito fã, gosto demais, então eu espero muitas coisas boas desse livro aqui. Mais um livro agora do clássico que eu separei para ler. Eu deixei aqui 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu só li do Gabriel Garcia Marques, até agora foi Crônicas de uma Morte Anunciada. Então, essa aqui vai ser a minha próxima leitura desse autor. Mentira, eu já li A Revoada também, O Enterro do Diabo. Já havia lido antes, que é um livro bem curtinho. Li Crônicas de uma Morte Anunciada e agora vou me aventurar a 100 Anos de Solidão, que é tão famoso. Também peguei a sinopse por aqui, pela internet, porque aqui no livro que eu tenho, nessa edição, que aliás é maravilhosa, deixa eu mostrar melhor para vocês, ele não tem sinopse, olha que lindo, olha o capricho. Então, eu vou ler aqui para vocês, deixa eu pegar aqui. 100 Anos de Solidão, um dos maiores clássicos da literatura, o prestigiado autor narra a incrível e triste história de Buendia, a estirpe de solitários para a qual não será dada uma segunda oportunidade sobre a Terra, e apresenta o maravilhoso universo da fictícia Macondo, onde se passa o romance. É lá que acompanhamos diversas gerações dessa família, assim como a ascensão e queda do vilarejo. Para além dos artifícios técnicos e das influências literárias que transbordam do livro, ainda vemos em suas páginas o que por muitos é considerado uma autêntica enciclopédia
do imaginário, num estilo que consagrou o colombiano como um dos maiores autores do século XX. Então, eu já sei da grandiosidade dessa obra aqui e espero conseguir fazer essa leitura também em 2023. Quarto livro agora, ficção científica, separei para ler também. E será Kindred, da Octavia Butler. Eu não li nada dela, mas eu ouço falar muito bem, eu tenho alguns livros dela aqui e eu decidi começar por este aqui. E vamos à sinopse deste livro. Aqui fala que ele tem mais de 500 mil de cópias vendidas no mundo. Então, em seu 26º aniversário, Dana e seu marido estão de mudança para um novo apartamento. Em meio a pilhas de livros e caixas abertas, ela começa a se sentir tonta e cai de joelhos nauseada. Então, o mundo se despedaça. Dana repentinamente se encontra à beira de uma floresta próxima a um rio. Uma criança está se afogando e ela corre para salvá-la. Mas, assim que arrasta o menino para fora da água, vê-se diante do cano de uma antiga espingarda. Em um piscar de olhos, ela está de volta a seu novo apartamento, completamente encharcada. É a experiência mais aterrorizante de sua vida, até acontecer de novo e de novo. Quanto mais tempo passa no século XIX, numa Maryland pré-guerra civil, um lugar perigoso para uma mulher negra, mais consciente Dana fica de que sua vida pode acabar antes mesmo de ter começado. Então, pelo que eu sei, então ele é um livro de viagem no tempo, que a Dana, que é a protagonista, ela é uma personagem que vai voltar no passado e corre o risco de nem existir. Então, achei muito legal, um livro também muito famoso, previsto para a leitura de 2023. Quinto livro selecionado, eu escolhi uma escritora que eu ainda não li nada dela também, e esse aqui é de suspense e mistério, né? Então, vamos para E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. Então, estou muito ansiosa para fazer essa leitura aqui. Eu nunca li nada da Agatha Christie, sei de toda a fama que ela tem, então tenho muita vontade de ler. E aqui, deixa eu ver a sinopse que fala: uma ilha misteriosa, um poema infantil, 10 soldadinhos de porcelana e muito suspense são os ingredientes com que Agatha Christie constrói seu romance mais importante. Na Ilha do Soldado, antiga propriedade de um milionário norte-americano, 10 pessoas sem nenhuma ligação aparente são confrontadas por uma voz misteriosa com fatos marcantes de seus passados. Convidados pelo misterioso Mr. Owen, nenhum dos presentes tem muita certeza de por que estão ali, a despeito de conjecturas pouco convincentes que os levam a crer que passariam um agradável período de descanso e mordomia. Entretanto, já na primeira noite, o mistério e o suspense se abatem sobre eles, e num instante todos são suspeitos, todos são vítimas e todos são culpados. É neste clima de tensão e desconforto que as mortes inexplicáveis começam, e sem comunicação com o continente devido a uma forte tempestade, a estadia transforma-se em um pesadelo. Todos se perguntam: quem é o misterioso anfitrião, Mr. Owen? Existe mais alguém na ilha? O assassino pode ser um dos convidados? Que mente ardilosa teria preparado um crime tão complexo? E, sobretudo, por quê? Então, fiquei com muita vontade de ler e não sobrou nenhum. Então, bora lá, né? Outro livro, eu escolhi Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Eu tive experiências muito boas esse ano de leitura com essa escritora, então pretendo continuar seguindo na leitura dos livros dela. E eu escolhi Razão e Sensibilidade para fazer essa leitura. E aqui a gente tem o primeiro romance de Jane Austen, Razão e Sensibilidade, conta a história de duas irmãs, Eleanor e Marianne. Inteligentes, afetuosas e de bom coração, não poderiam ser tão diferentes quando se trata de sentimentos. Eleanor era sensata quanto às questões do coração, enquanto a Marianne não media lágrimas e sorrisos na primeira emoção que poderia sentir. Faces da mesma moeda, Eleanor e Marianne precisam aprender, uma com a outra, lições importantes sobre interesses, sentimentos e esperanças. Então, estou também muito afim de ler Razão e Sensibilidade. Essa edição é muito fofa, é da editora Pencal.
Eu gostei bastante também. Gostei também da diagramação das letras, bem agradável, bem confortável para ler. Isso faz toda a diferença também na hora de você ter vontade de ler um livro. Então, ele tem até algumas ilustrações aqui. Então, estou bem animada aí para ler Razão e Sensibilidade também. Se você achou que não teria Stephen King nessa lista, todo mundo sabe que ia ter. Isso não é novidade para ninguém. Sim, vamos ter. Eu escolhi 2 livros do King. Vou falar do primeiro. Eu escolhi O Instituto. E esse aqui também eu queria ter lido esse ano, mas não consegui encaixar ele no meio das leituras que eu fiz. Tenho muita vontade. Dizem que ele tem um pouco da vibe do It. E tô muito ansiosa para fazer essa leitura aqui. E vou falar um pouco da sinopse também para vocês. Aqui diz, o Instituto, dizem, é como a máfia. Quando você entra, não consegue mais sair. Então, nas profundezas da floresta do Maine, uma sinistra instituição abriga diversos adolescentes e crianças dados como desaparecidos nos Estados Unidos. Lá, esses jovens passam os dias em meio a testes e procedimentos coagidos por uma equipe de médicos e cuidadores que se dedicam a extrair toda a força dos seus poderes paranormais. Não há escrúpulos, não existe escapatória. Luke Ellis, de 12 anos, é o mais novo recruta. Em comparação com os outros, seus poderes são relativamente fracos, mas ele possui algo que é subestimado pelos funcionários do Instituto, uma inteligência muito acima da média. Quando Luke conhece Avril Dixon, um garoto de 10 anos com uma habilidade telepática impressionante, o jogo começa a virar. Enquanto isso, na cidadezinha de Dupree, na Carolina do Sul, o ex-policial Tim consegue um emprego como vigia noturno para trabalhar com o xerife local. Durante as madrugadas que passa andando pela cidade, Tim não imagina que está prestes a pegar o maior caso de sua vida. Então, a premissa é boa, parece que a história é muito legal, o tipo de livro que eu gosto do King. É também um calhamaço aí de 500 e poucas páginas, 542 páginas, mas como eu disse, eu já queria ter lido esse ano, não consegui, esse aqui com certeza eu vou ler. Outro livro que eu selecionei para ler agora no próximo ano foi A Cor Púrpura, da Alice Walkers. Esse é um livro que eu também adquiri esse ano, eu achei ele por si só é maravilhoso, mas eu sei do poder e da influência e da importância dessa história aqui de A Cor Púrpura. Vou ler aqui um pouco da sinopse para vocês. Obra-prima da premiada escritora Alice Walker, A Cor Púrpura conta a história de Sally, uma mulher negra que vive no sul rural dos Estados Unidos, durante o período da segregação racial. A jovem sofre os mais diversos tipos de violência de seu padrasto e do homem com quem é obrigada a se casar. Mas sua vida muda consideravelmente após a chegada de Shug Avery, amante de seu marido, que a ajuda a descobrir mais sobre si mesma. Abordando a desigualdade dentre os gêneros, o racismo, a misoginia e a desigualdade social, a narrativa é construída por meio de cartas escritas por Sally a Deus e a sua irmã, Nettie, de quem foi obrigada a se separar. A linguagem utilizada por Alice Walker é extremamente lírica e em consonância com a grande marca da protagonista, sua sensibilidade e delicadeza, que resistem às situações adversas em que vive. Ao escrever este aclamado livro, a autora presenteou os leitores e leitoras com alguns dos personagens mais marcantes da literatura norte-americana. Não por acaso, a obra foi adaptada para cinema por Steven Spielberg e indicado ao Oscar, além de ter sido encenada na Broadway. A Cor Púrpura é um marco na história da ficção. Então, já faz muito tempo. Eu não me lembro se eu assisti ao filme. Se eu assisti, já faz muito tempo, então realmente não tenho essa recordação. Mas estou muito animada também para conhecer esse livro aqui. Mais um livro de ficção científica agora também. Eu escolhi O Astronauta, do Jaroslav Kalfar. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre esse livro. Aqui ele conta: o mundo está intrigado com um estranho fenômeno do céu,
mas bancar uma viagem espacial parece arriscada demais. A República Tcheca, porém, aceita o desafio e designa o professor de astrofísica Jakub Prochaska para uma missão, talvez o único capaz de realizar uma tarefa tão perigosa. Uma vez no espaço, ele deverá coletar a misteriosa poeira cósmica que surgiu entre Vênus e a Terra. O astronauta torna-se, então, uma celebridade, mas nem tudo acontece como ele imaginara. Quando passa a se sentir insuportavelmente solitário, Jacob faz uma amizade inusitada com uma aranha alienígena. Alucinação ou realidade, os dois se entregam a conversas profundas sobre temas diversos, desde a maravilha do bacon, com a natureza do amor, da vida e da morte. Entre ficção e realidade, Kalfar esmiuça o passado de Prochaska e a história política da República Tcheca, tornando o leitor testemunha não só de uma intrépida viagem interplanetária, mas da busca da reconciliação do personagem consigo e com sua nação. Dizem também que é um livro bem divertido. Esse livro é que eu ganhei da editora Aleph e estou muito ansiosa também para ler. Então, vamos ver o que reserva esse livro aqui. 10º livro dessa lista eu coloquei do George Orwell, 1984. Esse livro aqui também tenho vontade de ler já faz muito tempo. Eu tinha ele no Kindle para ler, por fim acabei adquirindo a edição física, né, dele. E sei de toda a fama que ele tem, então espero também muito boas coisas desse livro aqui. Esse aqui é da família cristã, que eu comprei. Ele tem a diagramação é muito, muito boa, então bem agradável de ler. Deixa eu mostrar para vocês a parte da frente dele, parte de trás. E eu sei um pouquinho da história ali, mas vamos lá para a sinopse. 1984 é um romance de George Orwell, publicado originalmente em 1949, pouco antes da morte do autor. Nestas páginas, o leitor acompanhará Winston Smith, um funcionário do Departamento de Registros do Ministério da Verdade da Oceania, um dos 3 estados transcontinentais que dividem o mundo entre si e governam com punhos de aço. Na realidade tirânica em que Winston está inserido, qualquer gesto de individualidade ou de livre pensar pode ser punido com a morte. A verdade é o partido, e nada pode existir fora dele. Engana-se quem pensa que 1984 é uma paródia de regimes totalitários do passado. A tirania neste mundo distópico criado por Orwell é muito pior. Então, também estava aí já para ler, vamos conhecer essa obra importante também. 11º livro dessa lista também, eu coloquei Frankenstein, da Mary Shelley. Eu queria também ter lido esse ano, ele foi muito comentado esse ano aqui, então eu fiquei com muita vontade de lê-lo e acabou ficando para o ano que vem, mas coloquei na lista aí como uma tentativa de não deixar passar essa leitura no ano que vem. Então, é um livro que praticamente dispensa apresentações, todo mundo conhece, mas aqui tem uma breve sinopse que fala: Victor Frankenstein, desde muito jovem, se dedicou aos estudos de filosofia e das ciências naturais, até que em uma experiência bem-sucedida que lhe sugou a energia e o afastou do convívio de seus entes queridos, ele foi capaz de dar vida a um ser de feições e trejeitos assustadores. A partir de então, criador e criatura passaram a viver um jogo de perseguição repleto de sangue e horror. A primeira obra de ficção científica da literatura e um clássico do terror. Então, também nessa lista aí, Frankenstein. E o último dessa lista, deixei para fechar com o mestre Stephen King. Lembra que eu falei que tinham 2? Deixei Conto de Fadas para ler no ano que vem. Livro que eu ganhei também esse ano e foi lançado esse ano também. Quero muito ler. Ele parece ser um pouco diferente dos livros que eu já li do King. Então, estou muito ansiosa para fazer essa leitura. E vou ler aqui a sinopse para vocês. Uma história fascinante e assustadora sobre um garoto que descobre um novo mundo, onde o bem e o mal estão em guerra. Aos 17 anos, Charles Reed parece ser um garoto comum, pratica esportes, é um filho atencioso e um aluno de desempenho razoável.
Suas lembranças, entretanto, não são feitas apenas de momentos felizes. Após perder a mãe em um grave acidente, quando tinha apenas 10 anos, Charlie precisou aprender a cuidar de si e do pai, que, enlutado com a perda da esposa, buscou refúgio na bebida. Certo dia, ao pedalar pela rua de casa, Charlie atende a um pedido de socorro vindo do quintal de um dos vizinhos, Howard Boutick, o homem recluso e rabugento que amedrontava as crianças do bairro, caíra de uma escada e se machucara gravemente. O chamado por ajuda veio de Radar, a fiel pastora alemã, tão idosa quanto seu dono. Enquanto o vizinho se recupera, Charlie passa a ajudá-lo com as tarefas domésticas e com o cuidado de Radar, e assim o rapaz faz duas grandes amizades. Quando Howard morre, Charlie se depara com uma fita cassete que revela um segredo inimaginável, um portal para o outro mundo. Então, também aí bem ansiosa com esse livro aqui. Esse também é um calhamaço de 623 páginas, mas que eu estou muito a fim de ler. Eu espero, dentre todos os livros que eu pretendo ler do King, eu tenho tentado ler ali pelo menos um livro por mês do King, mas enfim, às vezes nem sempre é possível, mas esse aqui com certeza eu pretendo ler no ano que vem. E esses foram os 12 livros que eu selecionei de leitura para 2023. Claro, vou continuar lendo outros livros, pretendo sempre fazer uma mistura aí de gêneros entre, geralmente, ficção científica, suspense, mistério e terror e os clássicos, que são os livros que eu mais gosto de ler. E pretendo continuar algumas sagas que eu já tenho li durante esse ano aqui, por exemplo, eu estou lendo Fundação, a série dos robôs, e pretendo continuar ali durante o ano lendo Asimov, enfim. Eu espero muitas coisas boas aí do ano de 2023 em leitura. Espero que vocês me acompanhem aí nessa jornada e conta pra mim aí se vocês já fizeram a seleção de vocês dos 12 livros para se ler no ano de 2023. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!